Nunca imaginei que meu casamento terminaria assim. Estava grávida do meu primeiro filho, quando ele me empurrou porta fora, dizendo que minha vida inteira era uma mentira. Acreditou na amante sem sequer me ouvir, sem sequer tocar minha barriga. Me senti invisível, traída, desesperada. Mas eu não podia desistir. Entre lágrimas e promessas de vingança silenciosa, jurei que a verdade viria à tona. E então, dias depois, o exame de DNA chegou. O que ele descobriria mudaria tudo para sempre. Meu coração ainda batia acelerado quando ele fechou a porta atrás de mim. A chuva caía fina, misturando-se às minhas lágrimas, enquanto eu segurava minha barriga com força, tentando proteger meu filho que nem tinha nascido. Tudo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Como ele pode acreditar nela? Como pode me empurrar para fora de casa, grávida e sozinha, enquanto ela ria de alguma coisa que ele achava engraçada? Eu não entendia, não conseguia processar aquela traição. Cada passo que eu dava na calçada encharcada parecia ecoar em minha cabeça como um martelo. Você não é nada para ele. Nos dias seguintes, minha vida se resumiu a um turbilhão de mensagens não respondidas, ligações ignoradas e um silêncio ensurdecedor. Tentava me agarrar à lógica, mas a dor era física. Eu lembrava do sorriso dele no nosso casamento, das promessas, do futuro que planejamos. Tudo isso parecia uma farsa, desmoronando enquanto ele se deixava enganar por palavras doces de outra mulher. Ela parecia ter tudo: juventude, sedução e a capacidade de manipular. Eu, que sempre dei tudo por ele, que nunca escondi nada, que sonhei com nossa família, estava sendo jogada fora como lixo. A solidão me acompanhava dia e noite. Cada notificação do celular se tornava um ataque ao meu coração. Era ela, eram amigos comentando sobre ele, eram fotos nas redes sociais que mostravam sorrisos que antes eram meus. Eu me sentia vazia, mas não derrotada. Havia uma chama de raiva e determinação acesa dentro de mim. Eu sabia que precisava lutar, não por ele, mas pelo meu filho, pelo direito de provar minha verdade. Cada lágrima que caía era combustível para o que eu precisava fazer. Foi quando lembrei do exame de DNA que havíamos feito meses antes, para garantir que não houvesse dúvidas sobre a paternidade. Eu nunca imaginei que um pedaço de papel pudesse ter tanto poder, mas naquele momento, ele era minha única esperança. Segurei o envelope como se fosse um colete salva-vidas, respirando fundo, tentando afastar o medo que ameaçava me engolir. Cada segundo parecia eterno enquanto eu olhava para aquela folha que carregava a verdade. A primeira ligação que fiz foi para minha mãe. Minha voz tremia, mas ela me escutava com atenção, sem me interromper. Mãe, ele me expulsou, e eu estou grávida, consegui dizer. O silêncio do outro lado era pesado, mas sua voz firme me trouxe algum consolo. Ela prometeu que me ajudaria, que não deixaria que nada de ruim acontecesse comigo ou com meu bebê. E naquele momento, pela primeira vez em dias, senti que não estava completamente sozinha. Enquanto isso, ele continuava a viver sua nova realidade. Acreditava cegamente na história que ela contava, na versão distorcida dos fatos, e se afastava de mim como se eu nunca tivesse existido. Cada foto que ela postava, cada sorriso exibido nas redes, era uma facada em meu peito. Eu queria gritar, confrontá-lo, fazê-lo sentir a dor que ele causou, mas sabia que precisava esperar. Precisava do momento certo, da prova irrefutável que mostraria quem estava falando a verdade. E foi assim que comecei a me reorganizar. Com poucas roupas, algumas lembranças e uma determinação que eu nem sabia que possuía, comecei a construir uma rotina. Consultas médicas, papéis, busca por um lugar para morar e, acima de tudo, a preparação para o momento em que ele descobriria a verdade. Cada pequeno passo era doloroso, mas necessário. Eu precisava estar forte, por mim e pelo meu filho. O tempo passava devagar, e cada notícia que chegava sobre ele ou sobre ela me deixava mais ansiosa. Mas dentro de mim, algo crescia, a certeza de que o exame de DNA não mentiria. Eu tinha a verdade nas mãos, e ela seria impossível de negar. O dia em que ele receberia o resultado se aproximava, e com ele, o choque, a raiva,
o arrependimento que eu sabia que sentiriam. Eu não queria vingança, mas justiça, e essa justiça estava prestes a chegar, silenciosa e implacável. Eu me perguntava como ele reagiria. Gritaria? Choraria? Tentaria fugir da realidade? Não importava. Quando a verdade aparece, não há mentira que resista. Eu estava pronta para enfrentar tudo. O exame não apenas confirmaria a paternidade, mas também exporia a manipulação, a mentira e a traição que ele escolheu acreditar. E, mais do que tudo, mostraria que mesmo quando você é empurrado para fora, mesmo quando todos parecem acreditar na versão errada, a verdade sempre encontra um caminho. E foi nesse turbilhão de emoções, entre medo e determinação, que eu esperei. Esperar não era fácil. Cada dia que passava, cada mensagem que não vinha, cada risada que eu imaginava deles juntos, aumentava minha ansiedade. Mas dentro de mim, uma voz dizia: a verdade vai falar mais alto. E quando ela falar, nada será o mesmo. Eu não sabia se ele estava pronto para ouvir, mas eu sabia que eu estava pronta para mostrar. Os dias se arrastavam como se cada minuto fosse arrastado por correntes invisíveis. Eu acordava e dormia com a mesma pergunta martelando minha mente: como ele pôde acreditar nela? Cada lembrança do nosso casamento, do sorriso dele, das promessas que fizemos, era como vidro quebrado cortando meu coração. Mas ao mesmo tempo, cada lembrança me fortalecia, porque sabia que aquela criança que eu carregava era a prova viva de tudo que éramos, de tudo que ele estava prestes a perder. Meus passos pela cidade pequena eram cautelosos. Evitava lugares que sabia que ele frequentava, evitava qualquer contato direto, mas era impossível ignorar o que ele fazia. As redes sociais se tornaram um campo de batalha silencioso. Fotos, comentários, curtidas, pequenas armas que mostravam que ele havia escolhido acreditar em outra mulher, em vez de mim. Era humilhante, mas eu precisava transformar essa humilhação em estratégia. Cada detalhe que ele expunha era combustível para minha paciência. Eu precisava esperar o momento certo. Enquanto isso, minha barriga crescia e, com ela, a certeza de que eu não podia recuar. As consultas médicas se tornaram meu refúgio. O som do coração do meu bebê, aquele ritmo forte e constante, me lembrava de que eu não estava sozinha. A cada batida, a cada ultrassom, eu sentia a verdade se consolidando dentro de mim. Ele não podia apagar isso, não podia negar o que existia, mesmo que tentasse. Eu precisava apenas do momento certo, do exame de DNA, da prova final, que o obrigaria a encarar a realidade. Minha mãe estava comigo em tudo. Ela organizava documentos, cuidava de pequenas compras e, principalmente, me dava força quando eu sentia que iria desmoronar. Ele verá. Filha, a verdade não falha, dizia ela, firme, como se pudesse moldar o destino com palavras. E de certa forma, moldava. Eu precisava acreditar, porque se eu cedessem ao desespero, ele já teria vencido. A raiva precisava ser controlada, transformada em paciência estratégica. Cada dia que eu esperava, cada detalhe que eu mantinha sob controle, aumentava a pressão para o momento em que ele descobriria a verdade. Ele, por outro lado, continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu via fotos, posts, histórias compartilhadas, e cada sorriso dele com ela era como lâminas atravessando meu peito. Mas não era sobre ele, não era sobre a dor que eu sentia. Era sobre a verdade, sobre o meu filho, sobre mostrar que ninguém pode apagar o que é real. Eu precisava manter a calma, porque qualquer passo em falso poderia fazer com que ele duvidasse da minha palavra. E agora, minha palavra precisaria de provas. O exame de DNA era silencioso, mas poderoso. Ele carregava toda a força da verdade e, dentro dele, estava a chance de virar o jogo completamente. Eu olhava para ele e sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Cada número, cada letra, cada resultado tinha o poder de mudar tudo, de virar a mesa contra a mentira em que ele acreditava. Eu me perguntava como ele reagiria quando finalmente tivesse a prova concreta em mãos. Seria choque, raiva, arrependimento? Não importava. O que importava era que nada poderia apagar a realidade que o exame mostraria.
Enquanto isso, a pequena cidade continuava sua rotina, alheia à guerra silenciosa que acontecia na minha vida. Amigos e conhecidos comentavam sobre casamentos, bebês, festas, mas ninguém imaginava a tempestade que se formava atrás da fachada de normalidade. Eu me sentia isolada, mas isso me fortalecia. A solidão me permitia pensar, planejar, organizar cada detalhe para que, quando o momento chegasse, não houvesse falhas. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Eu precisava ser paciente e estratégica. Os dias que antecederam a entrega do resultado foram os mais difíceis. A ansiedade era quase física. Cada notificação do meu celular me fazia prender a respiração, esperando que fosse o envelope, o documento que finalmente mudaria tudo. Minha mente rodava em círculos, imaginando como ele reagiria, como ela reagiria, como todos reagiriam quando a verdade fosse exposta. Mas eu sabia que nada podia ser apressado. A verdade, quando revelada de forma perfeita, não precisava de gritos ou confrontos, ela simplesmente se impunha. E então, no silêncio de uma manhã chuvosa, o envelope chegou. Eu senti um frio na espinha, um misto de medo e alívio. Segurei-o com força, como se estivesse segurando a própria vida, e respirei fundo. Cada segundo que passei até aquele momento havia me preparado para isso. Eu não era mais a mulher desesperada que ele havia expulsado. Eu era a mãe, a portadora da verdade, a que carregava a prova irrefutável. Agora, finalmente, ele não poderia mais mentir para si mesmo, nem para ninguém. Segurei o envelope contra meu peito, sentindo o peso da verdade e da justiça silenciosa que estava prestes a alcançar. Cada célula do meu corpo parecia alerta, como se soubesse que nada seria como antes depois que ele abrisse aquele papel. Eu sabia que não havia volta. A mentira que ele acreditava seria despedaçada, e não havia como esconder a realidade. Minha barriga se contorceu em um misto de ansiedade e medo. Eu estava prestes a confrontar não apenas a traição, mas a própria coragem dele diante da verdade. Enquanto isso, ele continuava sua rotina, completamente alheio à tempestade que se aproximava. Cada sorriso nas redes sociais, cada comentário aparentemente inocente, era uma prova da cegueira em que se encontrava. Ele acreditava nela, confiava nas palavras doces que ela sussurrava, e se afastava cada vez mais de mim, sem saber que o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Era quase cruel, mas eu precisava esperar o momento certo. A paciência era minha arma, e o envelope, meu escudo e minha espada ao mesmo tempo. O telefone tocou, e meu coração quase parou. Era ele. Não, era minha mãe. Sua voz soou firme, mas carregada de preocupação. Filha, você está pronta para isso? Eu engoli em seco, sentindo cada músculo do meu corpo se tensionar. Eu precisava estar pronta. Estou, mãe. É hora de mostrar a verdade. Ela respirou fundo do outro lado e disse que estaria comigo, que não permitiria que nada saísse errado. E por um instante, senti uma onda de coragem percorrer meu corpo. Eu não estava sozinha, e meu filho também não estava. Quando finalmente decidi entregar o resultado, meu estômago parecia dar voltas. Cada passo em direção à casa dele era um desafio, como caminhar sobre vidro afiado. Eu não precisava de palavras vazias. O envelope carregava tudo o que ele precisava saber. Eu sabia que ele sentia alguma dúvida, alguma pontada de medo, mesmo sem admitir. E isso era tudo que eu precisava, a abertura para a verdade se infiltrar. Ele me recebeu com surpresa, misturada com confusão. O que você está fazendo aqui? Sua voz vacilou, tentando soar firme, mas falhando miseravelmente. Segurei o envelope diante dele, olhando em seus olhos, esperando que reconhecesse o peso daquele momento. É hora de ver a verdade, disse simplesmente. Não houve gritos, não houve confrontos. Apenas silêncio pesado, carregado de tensão. Ele pegou o envelope com mãos trêmulas, como se tocasse algo frágil demais para suportar. Enquanto ele rasgava cuidadosamente o papel, pude ver o medo crescendo em seus olhos. Cada segundo parecia eterno, e eu me lembrava de todos os dias em que fui ignorada, expulsa, desacreditada. Cada lágrima, cada noite de medo,
Cada momento em que pensei que ele havia me perdido para sempre, estava prestes a se transformar em reconhecimento, em justiça. O exame falava por si só, e eu só precisava assistir. Quando finalmente leu os números, o resultado, algo mudou. Seus olhos se arregalaram, a cor deixou seu rosto, e ele engoliu em seco. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ele não precisava de mais nada, não precisava de palavras ou explicações. A verdade estava ali, implacável, impossível de negar. A mulher em quem ele havia confiado, que havia rido de mim, que havia construído mentiras ao redor de nossa vida, estava prestes a perder tudo. Ele caiu em silêncio, incapaz de articular qualquer coisa. Eu permaneci firme, segurando minha barriga com a mão livre, sentindo a vida que carregava como testemunha da verdade. Era quase poético, de uma forma cruel. Ele, que me expulsou, que acreditou na amante, que ignorou tudo o que construímos, estava diante da prova irrefutável, e nada que ele dissesse agora poderia apagar a realidade. No entanto, não houve pedidos imediatos de desculpas, nem gritos, nem lágrimas de arrependimento. Apenas aquele olhar, vazio, perplexo, e a consciência de que sua escolha havia o levado a um beco sem saída. Eu sabia que o momento da reconciliação, se viesse, seria lento, doloroso e cheio de consequências. Mas naquele instante, a vitória não era sobre ele, era sobre a verdade, sobre meu filho, sobre a justiça silenciosa que o universo finalmente entregava em minhas mãos. E assim, a partir daquele dia, a vida mudou. Ele não podia mais esconder nada, e eu não precisava mais esperar. Cada passo que demos dali em diante seria marcado pelo conhecimento da verdade, e eu estava determinada a proteger meu filho, minha história e meu direito de ser respeitada. A amante, que antes parecia invencível, agora não era nada além de uma sombra no passado, e cada mentira que ele acreditou começou a desmoronar diante da realidade irrefutável. Ele permaneceu parado, o exame de DNA ainda aberto na mão trêmula. O choque em seus olhos era nítido, como se cada mentira que acreditara tivesse desmoronado de repente. Eu o observei em silêncio, segurando minha barriga, sentindo o bebê se mover como se também soubesse que a justiça havia chegado. A cidade inteira parecia desaparecer ao redor de nós. Só existíamos eu, ele e a verdade que não podia mais ser ignorada. Cada segundo parecia eterno, carregado de tensão, de arrependimento implícito, de raiva reprimida. Ele finalmente murmurou algo, uma tentativa falha de defesa, mas eu não precisei ouvir. A prova estava ali, aquelas linhas, aqueles números, cada detalhe confirmava minha palavra, minha história, a vida que carregava dentro de mim. Eu podia ver o conflito interno se desenrolando nele, a incredulidade, a culpa, o medo de perder tudo que acreditava ter conquistado. Mas já era tarde demais para desculpas vazias. A verdade tinha chegado para ficar. A amante, que antes parecia imbatível, agora estava em silêncio nas fotos, nos comentários, em cada mensagem que ele trocava sem saber como explicar a realidade. Eu sabia que ela não teria palavras para defender a mentira que construíra, porque a ciência falava mais alto do que qualquer manipulação. Eu percebi que, por mais que ele tentasse, a confiança que ele havia perdido comigo não poderia ser recuperada instantaneamente. E, talvez, isso fosse a parte mais dolorosa para ele. Perceber que as escolhas feitas sem ouvir a verdade tinham consequências irreversíveis. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre nós mudou completamente. Ele evitava me encarar. Cada palavra que tentava dizer parecia pesar mais do que antes. Eu não tinha pressa, não precisava de vingança. Cada gesto dele, cada olhar, cada tentativa de se aproximar era um lembrete silencioso de que a mentira não resistia à verdade. Eu me mantinha firme, equilibrando a ansiedade pelo bebê e a certeza de que o resultado do exame não apenas provava a paternidade, mas revelava toda a fraude emocional que ele acreditara. A cidade pequena, sempre tão curiosa e cheia de fofocas, começou a perceber mudanças sutis.
Amigos em comum comentavam, algumas pessoas olhavam com simpatia, outras com julgamento, mas nada disso importava. Eu sabia que a vitória não estava no reconhecimento público, mas no fato de que a verdade estava registrada de forma irrefutável, e ele não poderia mais fugir dela. Cada passo que ele dava em direção a mim era cauteloso, hesitante, como se soubesse que a manipulação havia terminado e que agora precisava lidar com a realidade de frente. Minha vida começou a se reorganizar. Eu precisava preparar meu corpo e minha mente para o bebê, enquanto lidava com o caos emocional que ele havia deixado. Mas dentro de mim havia uma força renovada, a certeza de que ninguém podia apagar minha história, nem desacreditar minha palavra, nem duvidar do que era real. O exame de DNA era mais do que números e resultados. Era a prova de que eu havia resistido à injustiça, à traição e à incredulidade. Ele tentava se explicar, mas cada palavra parecia insuficiente. Eu não precisava de explicações. Cada gesto dele mostrava o peso da culpa e da confusão. Eu não queria destruir ninguém, mas também não podia permitir que ele esquecesse o que fez. A vida nos forçava a encarar nossas escolhas, e ele estava aprendendo isso de forma dolorosa. Eu, por outro lado, estava me fortalecendo, reconstruindo minha confiança e me preparando para ser mãe em um ambiente que ele não podia mais controlar completamente. E então, veio o momento em que percebi que algo dentro dele havia mudado. Não havia arrependimento imediato, nem lágrimas dramáticas, mas uma consciência silenciosa, quase dolorosa, de que tudo o que ele acreditou havia sido uma ilusão. Ele não podia desfazer o passado, não podia apagar a dor que causou, mas a verdade havia surgido, e agora, qualquer passo futuro teria que lidar com ela. Eu não precisava pressionar. A realidade fazia isso sozinha, implacável e inexorável. A amante desapareceu das conversas, das fotos, como se percebesse que seu jogo havia terminado. Eu percebi que a força da verdade não precisava de armas, nem de gritos, nem de confrontos diretos. Bastava existir, silenciosa, firme, e todos teriam que lidar com ela. E eu estava no centro disso tudo, protegendo meu filho, minha história, minha dignidade. A vida começava a se reorganizar, e eu sabia que os próximos passos definiriam não apenas nosso presente, mas o futuro que eu queria construir para mim e para meu bebê. Os dias que se seguiram ao exame foram estranhamente silenciosos. Ele não me expulsava mais, mas também não se aproximava. Havia uma distância invisível entre nós, uma barreira que nem o silêncio conseguia preencher. Cada gesto dele era calculado, como se tivesse medo de tocar o que havia sido quebrado. Eu, por outro lado, precisava me reorganizar. Minha barriga crescia, meu bebê se movia constantemente, lembrando-me de que eu não podia mais ceder à ansiedade nem à raiva. A prioridade agora era a vida que carregava, a prova viva da minha verdade. Ele tentava falar, mas cada palavra parecia pesada demais, carregada de culpa e medo. Eu não sabia, dizia, como se repetir isso pudesse apagar tudo, mas eu não precisava ouvir justificativas. O exame de DNA já havia falado, e as consequências de sua escolha de acreditar na amante estavam claras. Eu percebia em cada olhar dele a confusão, a mistura de arrependimento e raiva silenciosa por ter sido enganado. Mas eu não podia me deixar levar pelo desejo de vingança, eu precisava ser racional, estratégica, pensar no futuro do meu filho. Minha rotina mudou. A casa que eu havia deixado, mesmo sendo pequena, começou a se tornar meu refúgio. Eu precisava de segurança, de espaço, de controle sobre a minha vida. Cada detalhe era pensado: alimentação, consultas, organização dos papéis, até mesmo planejamento financeiro para o bebê. Eu não podia depender dele, nem confiar que agora que sabia a verdade ele agiria corretamente. A responsabilidade era minha e eu precisava abraçá-la por completo. Ele tentava se aproximar, oferecendo ajuda, tentando reconectar de maneira tímida e hesitante.
Cada gesto era um teste silencioso. Eu observava, analisava, decidia o que permitir e o que manter distante. A confiança havia sido quebrada, e reconstruí-la seria um processo longo, se é que ele algum dia poderia ser restaurada. Eu sentia raiva, mas também sentia uma força silenciosa crescendo dentro de mim. Não era só sobre ele, era sobre mim, sobre meu bebê, sobre não permitir que a injustiça e a manipulação definissem nossa história. As pessoas começaram a perceber algo. Amigos próximos, familiares, até vizinhos comentavam sobre o que havia acontecido. Alguns vinham com simpatia, outros com curiosidade mórbida, mas eu não buscava a aprovação de ninguém. Minha vitória estava, na verdade, no exame, no fato de que eu tinha evidências irrefutáveis. A amante desapareceu da narrativa social. Seu charme e manipulação perderam força diante do inevitável. Ela não podia competir com a realidade que carregava em minhas mãos e em meu ventre. Ele parecia preso entre querer consertar e querer fugir da culpa. Cada tentativa de aproximação minha era um teste para ele e, de certa forma, para mim mesma. Eu precisava medir cada reação, observar cada gesto. A gravidez me tornava vulnerável, mas também poderosa de uma forma silenciosa. Eu tinha provas, tinha força e, acima de tudo, tinha meu bebê. E ninguém podia tirar isso de mim. Em meio a tudo, a ansiedade ainda era constante. Cada consulta médica, cada movimento do bebê, cada ligação, tudo se misturava a lembranças dolorosas do passado. Mas eu aprendi a transformar essa ansiedade em planejamento e ação. O exame de DNA havia mudado tudo, mas a vida continuava. E eu precisava estar pronta para cada novo desafio que viria, sabendo que a verdade já estava do meu lado. Ele tentava palavras de reconciliação, mas cada frase parecia insuficiente. Eu precisava de mais que palavras. Precisava de atitudes que demonstrassem reconhecimento do erro e mudança real. Mas não era meu papel pressioná-lo, não era minha obrigação consertar nada. A prioridade era meu bebê, minha segurança, minha sanidade. Eu sabia que ele aprenderia com a consequência de suas escolhas, que cada passo teria que lidar com a realidade que ele ignorou por tanto tempo. E assim, dia após dia, a tensão persistia. Ele tentava, eu observava. Ele culpava, eu refletia. Cada interação carregava o peso da traição e da prova irrefutável que havia sido apresentada, mas também carregava uma possibilidade de aprendizado, de reparação, de estabelecer limites claros. Eu não buscava vingança, buscava respeito, justiça e segurança para meu filho. A verdade já havia falado, e nada poderia silenciá-la. Ele começou a mudar lentamente. Não era um arrependimento dramático, nem lágrimas repentinas. Era algo silencioso, quase invisível, mas que eu percebia em cada gesto, cada olhar esquivo, cada palavra medida, cada hesitação ao falar comigo carregava o peso da culpa e da consciência da própria falha. Eu observava sem comentar, mantendo a postura firme. Não era sobre vingança, mas sobre mostrar que a verdade não precisa ser gritada para ter poder. Ela simplesmente se impõe. Minha barriga crescia e com ela a certeza de que eu precisava proteger meu filho acima de tudo. Cada movimento dele era um lembrete de que a responsabilidade agora era minha, não dele. Ele podia ter errado, podia ter acreditado na amante e me expulsado grávida, mas eu não podia permitir que a dor que ele causou definisse meu caminho ou o futuro da criança que estava prestes a nascer. Eu precisava ser forte, resiliente, estratégica. Ele tentava se aproximar, pequenas tentativas de reaproximação, mas sempre com cautela, como se temesse que eu pudesse explodir ou rejeitá-lo completamente. Cada gesto dele era testado, cada palavra avaliada. Eu não podia permitir que o arrependimento falso ou tardio me enganasse. Ele precisava demonstrar, com ações, que havia entendido a gravidade de ter confiado em uma mentira, de ter me expulsado grávida e sem ouvir minha versão. Enquanto isso, a cidade pequena começava a perceber que algo havia mudado. O boato se espalhou, discretamente, mas não era algo que eu buscava.
Minha vitória não estava na opinião alheia, estava na prova em minhas mãos, na justiça silenciosa que o exame de DNA representava. Cada comentário, cada olhar de simpatia ou julgamento, apenas reforçava a importância de permanecer firme, controlada e determinada. Eu não podia perder foco, nem me deixar levar por emoção externa. Ele começou a tentar justificativas, mas eu não precisava ouvir. Cada explicação parecia frágil, vazia, incapaz de apagar o que ele havia feito. Eu percebia a frustração em seus gestos, a raiva silenciosa por ter acreditado na amante, mas também a impotência de saber que nada poderia voltar atrás. A prova estava ali, firme, implacável, e cada tentativa de manipulação ou desculpa caía diante da evidência. Eu não precisava falar nada, apenas existia, e isso era suficiente para mostrar quem estava certa. Minha vida se reorganizava aos poucos. Consultas médicas, preparação para a chegada do bebê, organização do espaço onde viveríamos, planejamento financeiro e emocional. Cada detalhe era cuidadosamente calculado para garantir segurança e estabilidade. Eu não podia depender dele, nem permitir que seus sentimentos confusos ou seu arrependimento tardio interferissem. A prioridade era meu filho, e tudo girava em torno dele, do bem-estar dele e do meu próprio fortalecimento. Ele começou a entender a dimensão do erro que cometeu. Não havia gritos, nem discussões abertas. Apenas a constatação silenciosa de que a confiança foi quebrada e que recuperar isso não seria simples. Cada tentativa de aproximação era cuidadosamente analisada, cada gesto ponderado. Eu precisava manter limites claros, porque agora era minha responsabilidade definir como e quando permitir que ele participasse de nossas vidas, e em que medida. A amante desapareceu completamente, incapaz de competir com a realidade inegável. Sem influência, sem charme, sem manipulação, restou apenas a verdade. E eu era o centro dessa verdade. Grávida, forte, determinada, com a prova da paternidade em mãos e a consciência de que ninguém poderia reescrever a história que estava se desenrolando. Ela se tornou apenas uma sombra do passado, e cada tentativa de enganar ou manipular ficou irrelevante diante do exame e da minha postura firme. E assim, dia após dia, eu observava e aprendia. Aprendia que o silêncio é uma arma poderosa, que a paciência pode ser mais devastadora que qualquer grito, que a verdade, quando consolidada, não precisa de defesa, ela apenas se impõe. Ele aprendeu, lentamente, que suas escolhas tiveram consequências e que a realidade não podia ser distorcida por sentimentos temporários ou manipulação de terceiros. Eu não precisava lutar. A verdade lutava por mim. A cada dia que passava, minha força crescia. Eu não era mais a mulher desesperada expulsa grávida. Eu era mãe, portadora da verdade, guardiã da justiça silenciosa que finalmente se apresentava. E ele, agora, começava a compreender que algumas escolhas não têm volta, que mentiras não resistem à prova concreta, e que toda ação, por mais pequena que pareça, tem consequência. A vida, enfim, começava a se reorganizar em torno da realidade que eu defendia, e nada nem ninguém poderia mudar isso. Com o passar dos dias, ele começou a demonstrar sinais de desespero contido. Não era o desespero de quem se arrepende de verdade, mas o de quem percebe tarde demais que foi enganado por sua própria cegueira. Cada olhar mil, cada gesto de independência que o fazia, parecia desmoronar sua confiança, porque ele finalmente entendia que a vida que ele tentou manipular não poderia mais ser controlada por mentiras. E, no fundo, eu sabia que ele começava a temer não apenas a perda da minha confiança, mas também o impacto real sobre nosso filho. Ele começou a tentar recuperar terreno, mas eu mantinha a postura firme. Não era hora de discussões nem de explicações. Cada tentativa dele de se aproximar era avaliada com cautela. Eu podia ver a frustração, a ansiedade, até a culpa escondida atrás de palavras medidas, mas eu não me deixava enganar.
Minha prioridade era a segurança e o bem-estar do meu bebê, e cada ação minha refletia isso. Eu precisava mostrar que a verdade não é negociável, e que confiança quebrada não se reconstrói com palavras vazias. Enquanto isso, a amante desapareceu completamente. Ela, que havia construído mentiras e manipulado percepções, agora era irrelevante. O exame de DNA e a minha firmeza haviam destruído a narrativa que ela havia criado. Sem influência, sem charme, sem manipulação, restou apenas a verdade. E eu estava no centro dela, grávida, forte, determinada, com a prova definitiva da paternidade, preparada para enfrentar cada consequência sem medo. Ela não tinha mais poder. Sua sombra havia sido eliminada. Ele começou a confrontar a realidade de forma mais direta, mas sempre com hesitação. Era evidente que ele lutava contra a vergonha e a percepção de que havia cometido o maior erro da sua vida. Cada tentativa de justificativa falhava diante do exame, e cada gesto dele parecia mais sobre tentar salvar a própria consciência do que sobre reparar algo comigo ou com nosso filho. Eu, no entanto, me mantinha firme, silenciosa, observando cada movimento, medindo cada passo, porque sabia que agora a verdade falava mais alto do que qualquer emoção dele. As conversas entre nós tornaram-se pontuais, carregadas de tensão. Ele buscava explicações, palavras que pudessem reduzir sua culpa, enquanto eu permanecia objetiva. Cada interação era um teste silencioso de limites, de paciência, de estratégia. Eu não buscava vingança, mas exigia respeito e reconhecimento da verdade. Cada gesto meu dizia: a mentira acabou, a verdade venceu. Agora você precisa lidar com as consequências. E ele não tinha como escapar, porque o exame de DNA era irrefutável e o futuro de nosso filho não podia ser ignorado. Eu sentia o bebê se mover dentro de mim a cada instante de tensão. Era como se ele também percebesse a importância daquele momento, da verdade se impondo sobre as mentiras, do futuro se desenhando com base na justiça que finalmente chegava. Cada chute, cada movimento, era um lembrete silencioso de que não havia mais espaço para manipulação. Eu estava pronta, e meu filho também. O exame de DNA não apenas confirmou a paternidade, mas também reafirmou minha força, minha resiliência e minha capacidade de enfrentar qualquer consequência. Ele começou a tentar pequenos gestos de aproximação, tímidos e medidos. Um olhar, uma palavra, um gesto cuidadoso. Mas eu sabia que não bastava. A confiança não se reconstrói da noite para o dia, nem se recupera com palavras após tanta dor. Era hora de observar, de testar, de garantir que qualquer movimento dele fosse sincero, real, baseado no reconhecimento da verdade e não no medo ou na culpa. Cada passo que ele dava era medido, e eu permanecia firme, protegendo meu filho e minha própria estabilidade emocional. E assim, a tensão atingiu seu ponto máximo. Ele, desesperado, começava a compreender que algumas escolhas não têm volta, que mentiras não resistem à prova concreta e que a vida que ele acreditava controlar havia mudado irrevogavelmente. Eu, por outro lado, me fortalecia cada vez mais, consciente de que minha vitória não era sobre ele, mas sobre a verdade, sobre a justiça silenciosa, sobre o direito de proteger meu filho e minha história. A amante, que antes parecia invencível, agora era apenas uma lembrança apagada, sem poder, sem relevância, sem voz. O exame de DNA havia destruído qualquer mentira que ela pudesse inventar, e cada gesto meu reafirmava que a verdade não é negociável, não se apaga, não se dobra. Ela não podia competir com a realidade que carregava em minhas mãos e em meu ventre. E eu sabia que, a partir dali, nada seria como antes e que essa mudança seria definitiva. O momento da verdade finalmente chegou, não com gritos ou cenas dramáticas, mas com o peso silencioso da realidade se impondo sobre todos nós. Ele não podia mais fingir, não podia mais acreditar em mentiras. Cada gesto, cada olhar, cada palavra que ele tentava articular se perdia diante do exame de DNA e da minha postura firme. Eu não precisava pressionar. A verdade falava por si mesma, implacável e inescapável.
Ele tentou se aproximar uma última vez, hesitante, como se pedisse desculpa sem pronunciar a palavra. Eu o observei, segurando minha barriga com firmeza, sentindo cada movimento do bebê como um lembrete de que eu não estava mais vulnerável. Meu filho era minha força, minha prova, minha razão para permanecer inabalável. Ele havia me expulsado, acreditado na amante, ignorado minhas palavras e minha história, mas agora não havia mais espaço para dúvidas ou manipulações. A amante, que antes parecia invencível, desapareceu completamente. Sem charme, sem influência, sem manipulação, ela era apenas uma lembrança apagada pelo peso da verdade. Eu percebi que não precisava me preocupar com ela. A prova estava em minhas mãos, e a justiça, silenciosa e definitiva, já havia acontecido. Ela não tinha mais poder, e o que restava era a reconstrução da minha vida ao lado de quem realmente importava, meu filho e minha própria dignidade. Ele finalmente falou, a voz baixa, cheia de arrependimento e vergonha. Tentou justificar suas ações, explicar sua cegueira, mas cada palavra parecia insuficiente, vazia diante da evidência concreta. Eu não precisava ouvir. A prova estava ali, clara, inegável, e cada tentativa dele de justificar ou reconstruir algo perdido não podia apagar a dor que causou nem a força que eu havia encontrado. Eu não buscava vingança, mas precisava deixar claro que nada voltaria a ser como antes. Os dias seguintes foram de reestruturação silenciosa. Ele precisava lidar com a própria culpa, com a consciência de que havia sido manipulado e de que sua escolha trouxe consequências irreversíveis. Eu, por outro lado, me fortalecia a cada passo, preparando o ambiente, a rotina e a mente para o bebê que estava prestes a chegar. Cada decisão minha era calculada, cada ação pensada para garantir estabilidade, segurança e respeito. Eu não precisava de desculpas, precisava de resultados. O exame de DNA não apenas confirmou a paternidade, mas expôs toda a verdade que ele havia tentado ignorar. A mentira que ele acreditou desmoronou, a amante perdeu sua influência, e eu permaneci firme, protegendo meu filho e minha história. Eu percebi que a vitória não estava em confrontos ou gritos, mas na paciência, na resiliência e na capacidade de permanecer inabalável enquanto a verdade se impunha. Ele começou a tentar ações concretas, gestos pequenos que mostravam que havia compreendido a gravidade de seus erros. Mas eu mantive limites claros. A confiança quebrada não se reconstrói com gestos repentinos, nem se recupera com palavras vazias. Eu precisava garantir que qualquer aproximação fosse baseada no reconhecimento real da verdade, e não no medo, na culpa ou na necessidade de aliviar sua própria consciência. E então, a vida começou a se reorganizar. Eu tinha meu bebê, minha prova irrefutável, minha força interior. Ele, agora, precisava lidar com as consequências de suas escolhas, enfrentar o peso de suas ações e aceitar que algumas verdades não têm volta. A amante, a mentira, o engano, tudo desapareceu diante da realidade implacável. Por fim, eu entendi que não precisava ser cruel, nem buscar vingança direta. A verdade, o exame de DNA, minha postura firme e a vida que eu carregava dentro de mim eram suficientes para garantir justiça silenciosa e definitiva. Ele aprenderia a lição, eu protegeria meu filho, e nada nem ninguém poderia apagar a força que eu descobri dentro de mim. O passado havia terminado, e o futuro agora era meu para reconstruir. A história chegava ao fim não com drama externo, mas com a afirmação silenciosa de que a verdade sempre encontra seu caminho, de que a mentira jamais resiste à prova concreta e de que a força de uma mãe decidida é imbatível. Eu estava pronta para seguir em frente, proteger meu filho e reconstruir minha vida em torno da verdade que finalmente venceu.